Fala, turminha, tudo bom? Hoje a nossa matéria é sobre ligações químicas, tá? Vamos tentar falar sobre ligação iônica e ligação covalente. Vamos falar primeiro de ligação iônica num vídeo e ligação covalente em um outro vídeo, para não ficar muito grande. Vou dar uma pausinha para você ir ao banheiro. Tá, então o que seria ligações químicas? Os átomos, né, esses que estão na tabela, que a gente conhece na tabela nos dias atuais, são 118 elementos. Mas se você procurar a quantidade de substâncias que existem, batem mais de bilhões de substâncias conhecidas. Os átomos, eles se unem para formar moléculas e compostos. Mas como eles se unem? Será que um metal pode se ligar a outro metal? Será que um ametal pode se ligar a um ametal? Será que um metal pode se ligar a um ametal? É isso que a gente vai aprender hoje. Bom, a única coisa que a gente sabe é o seguinte, que os gases nobres não se ligam com ninguém. Nós vimos isso um pouquinho já em tabela periódica, quando nós falamos sobre os gases nobres, que em distribuição eletrônica, quando eu falei que os gases nobres, todos eles têm 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio, que é o primeiro elemento que só tem 2 elétrons, certo? Então ele nunca vai ter 8, ele sempre vai ter 2, tá? Então, na verdade, todos esses compostos formados, eles foram formados por conta da grande inveja de todos os outros átomos dos gases nobres. Ou inveja? Mas inveja como? Inveja do quê? O que os gases nobres têm que os outros não têm? 8 elétrons na última camada. E por eles apresentarem 8 elétrons na última camada, eles são considerados gases inertes ou estáveis. Ou seja, eles não formam compostos, ou seja, não se ligam com ninguém. Certo? Eles são substâncias monoatômicas. Um átomo deles, eles não se ligam a ninguém, então são chamados de monoatômicos, certo? Um átomo deles só, sozinho. Hélio, gás hélio, HE. Neônio, Ne, e acabou. Agora, se por exemplo, eu vou falar de sal de cozinha, NaCl. Eu tenho sódio, eu tenho cloro. Mas por que o sódio se ligou com cloro? E quem é o sódio, quem é o cloro? E por quê? Bom, isso a gente começa a ver em ligações químicas, tá certo? Então, a primeira coisa que eu falei com vocês agora foi o quê? A grande inveja de todos os elementos da tabela periódica dos gases nobres. Por quê? Eles já possuem 8 elétrons na última camada. A camada de valência deles, né? A última camada é também chamada camada de valência. Então, todos os outros átomos vão fazer o quê? Ou doar elétrons, ou receber elétrons, ou compartilhar elétrons. Para quê? Para apresentar 8 elétrons na última camada. Para ficar estável. Tá certo? Então, vamos entender isso. Vamos entender isso como teoria do octeto. Bom, na teoria do octeto, como que ela foi criada? Ela foi criada por Gilbert Newton Lewis, que viveu em 1875, morreu em 1946. Químico estadunidense, ou seja, né, era dos Estados Unidos, e Walter Kozel, 1888 a 1956. O povinho viveu bem. Beleza, físico alemão, que surgiu a partir da observação de alguns gases nobres. E algumas características, como, por exemplo, a estabilidade desses elementos preenchidos por 8 elétrons na camada de valência. Então, o que seria a teoria do octeto? Ter 8 elétrons na última camada. Teoria do oqui, 8, tá certo? Então, olha aí, ó. Ele te dá um exemplo. Então, ele te mostra todos os gases nobres aqui. Aqui eu tenho o hélio com 2, que só tem... Deixa eu me jogar aqui pro lado de cá. Que só tem 2 elétrons na camada K, o hélio é a exceção, é igual ao hidrogênio. Compartilha um elétron para ficar com 2. Então, hélio e hidrogênio são exceções. 2 elétrons, eles ficam estáveis. Agora, o resto não. Neônio, 2 e 8. Olha lá, 8 elétrons na camada de valência, na última camada, a camada K, L é a última dele. Argônio, 8 elétrons, a última camada é a M. Criptônio, 8, xenônio, 8 e radônio, 8. Ou seja,
Regra do octeto é ter 8 elétrons na última camada. Então, isso é chamado de estabilidade, tá certo? Bom, a partir daí, né, disso, a teoria ou regra do octeto foi postula que o átomo adquire estabilidade quando possui 8 elétrons na camada de valência, tá certo? Ou 2 quando possui apenas uma camada, no caso, o hélio e o hidrogênio. Bom, deixa eu ver aqui mais. Bom, então, os átomos buscam essa estabilidade, por isso que há milhões e bilhões de compostos formados, certo? Por conta dessa estabilidade. Então, vamos aprender 4 tipos de ligações. A ligação iônica, a ligação covalente, normal, a covalente dativa e a ligação metálica, tá certo? Tá, vamos começar pela ligação iônica, que é a mais fácil de todas. Por que a ligação iônica é a mais fácil de todas? Ela só ocorre entre metais e ametais. Então, deixa eu me botar aqui no meio para vocês me olharem melhor. Então, se não tem metal, se o primeiro elemento não é metal, não é ligação iônica. Para ser ligação iônica, você tem que ter um metal que vai estar disposto a doar elétrons para o ametal. Tá certo? Sempre. Definição de ligação iônica. Ligação iônica é a ligação que ocorre entre um metal que doa elétron se transformando em cátion para um ametal que recebe o elétron se transformando em ânion. Essa é a definição de ligação iônica. Tá certo? Ela pode ser escrita de várias formas. Então, também chamada, isso antigamente, tá? Eu não tenho visto mais esse nome, não. Eletrovalente, ligação eletrovalente. Eu não tenho visto mais esse nome nas provas que eu tenho visto, né? Tenho pesquisado, tenho analisado. Esse tipo de ligação é realizada lá entre íons, iônica, né? Íons, cátions e ânions. Então, vamos lá. Onde os cátions transferem elétrons para os íons. Quem são os cátions? Quem formam o cátion? Os metais. Porque a tendência dos metais é doar elétron, enquanto a tendência dos ametais é receber esses elétrons, tá certo? Deixa eu ver que mais. Aqui explica um pouquinho sobre os íons, são átomos que possuem cargas elétricas por adição ou perda de um ou mais elétrons, enfim. Isso tudo a gente sabe e a gente vai ver. Então, eu tenho um exemplo aqui. Eu quero montar, né, o composto iônico chamado cloreto de sódio, que é o Na e o Cl. Primeira coisa, eu tenho que fazer a distribuição eletrônica, ou pelo menos saber qual é a família do elemento. Por quê? Por que a família? Porque pela família você sabe quantos elétrons ele tem na última camada. Então, você sabe se ele é metal ou ametal. Então, vamos lá, olha aqui, sódio, número atômico 11. A distribuição eletrônica dele é o quê? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Olha, a última camada dele é 3s1. Sódio. O que eu posso dizer do sódio? Ele é metal ou ametal? Gente, se ele acabou em S1, ele só pode ser metal. E outra, ele é um metal alcalino. Ele é da família 1A. Ele tem um elétron na última camada. Bom, de acordo com a regra do octeto, o átomo, para ficar estável, ele tem que ganhar 8. Cara, se ele tem 1 e ele ganhasse 7, 7 é um número muito maior do que 1. Então, por isso que o sódio não vai ganhar 7 elétrons para ficar estável. É mais fácil ele perder 1. Ué, mas por que é mais fácil ele perder 1? Se ele perder 1, ele está perdendo. Com quantos ele vai ficar? É aí que você vai entender. Se ele perder esse 1 elétron que ele tem aqui, quem é que passa a ser a última camada dele? O 2s2 e o 2p6. 2 com 6, 8. É por isso que ele perde 1. Agora, observa o cloro. O cloro é 17. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Qual é a última camada do cloro? Ou camada de valência, né? Bom, a última camada é o 3. KLM. É o M. Beleza. Quantos elétrons tem na última camada? Bom, toda vez que acaba em P, eu posso somar com S. 5 com 2, 7. Família 7A. 7 elétrons. Bom, 7. Para chegar a 8, falta 1. É só ganhar 1. Então, é dessa forma que você vai entender quem vai doar e quem vai receber. Acabando 1, 2, 3 elétrons na última camada,
sempre vão doar. Quem tem 5, 6 e 7 elétrons na última camada sempre vão receber. Ah, professora, e quem tem 4? 4 segura. O 4 ainda não sabe o que vai fazer. Segura o 4. 4 é só na ligação covalente. Então, ó, a família 1A é porque tem 1 elétron na última camada. Família 2A, 2 elétrons na última camada. E família 3A, 3 elétrons na última camada. Então, ó, 1, 2 e 3 perdem elétrons, formam cátions. 5 elétrons na última camada. Se já tem 5 e ganhar 3, fica com 8. Tá certo? Então, ó, 5, 6A, família 6A, já tem 6 elétrons, só faltam 2. Então, é mais fácil ganhar 2 do que perder 6. Família 7A, já tem 7. Se ganhar 1, fica com 8. Então, galera, ó, 1A, 2A e 3A formam cátions, perdem. 5A, 6A e 7A ganham, formam ânions, tá bom? A gente vai entender isso por parte. Bom, então tá. Então, eu já entendi aqui que o sódio ele vai ter que doar elétrons. Para quem? Eu vou doar para o cloro, porque eu quero ligar o sódio com o cloro. Então, eu fiz aqui, olha a representação. Aí começam os nomes e os desenhos. E isso vocês vão precisar fazer. Olha o sódio. 1 elétron na última camada. Esse desenho é chamado de fórmula eletrônica, ou também fórmula de Lewis, tá? Dependendo da literatura que você consulte, ou do site, ele pode chamar ou de fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. Para mim, tá no mesmo. Isso aqui está representando o quê? O único elétron que o sódio tem na última camada e ele sendo doado para o cloro, que já tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pô, mas por que o sódio tem uma bolinha e o cloro tem uns triângulozinhos? Gente, essa bolinha e esses triângulos são as representações do elétron da última camada. Você pode representar por cruz, você pode representar com X, você pode representar com asterisco. Você pode representar da forma que você quiser, tá? Então, ó, se ele tem 1 e esse cara precisa de 1, porque quem tem 7 mais 1, 8. Ele quer doar 1, pronto, é o casamento perfeito. Fórmula eletrônica, tá? Essa daqui a gente chama de íon fórmula. Por quê? Porque o sódio com a carga mais 1, porque ele doou, e o cloro com a carga menos 1 aqui dentro, tá vendo? Porque ele ganhou do sódio. Essa é a fórmula iônica, é quando você junta o metal com o ametal, tá certo? Ligação iônica, sempre o metal na frente, sempre, sempre. Bom, esse foi fácil, porque eu usei um sódio e um cloro. Tá, e quando os elétrons não casarem direitinho? Como é que vai ficar a ligação? Ah, não problema nenhum. A gente vai entender isso também. Olha aqui o magnésio. O magnésio é da família 2A. O que me diz família 2A? 2 elétrons na última camada. Certo? Então, se ele tem 2, a tendência dele é doar. Mas eu quero ligar ele com cloro, que tem 7. Poxa, mas o cloro só quer 1. Ué, beleza. Eu não disse que eu vou usar um átomo, que eu posso, ou que eu devo, ou que eu necessito usar um átomo somente de cloro. E que tem que ser um átomo somente de cloro. Aí, ó. O magnésio tem 2 elétrons. Mas o cloro, cada cloro recebe 1. Ué, isso pode? Claro que pode. O negócio é o magnésio se livrar dos 2 elétrons. Se ele tivesse 3 elétrons ali, ia ter 3 átomos de cloro. Cada átomo de cloro recebendo 1 elétron. Bom, fórmula eletrônica. Olha aqui, ó, o magnésio entre colchetes. Essa é a representação perfeita da fórmula iônica, do íon fórmula, tá? É quando você representa dentro de colchetes. Ó, símbolo do magnésio, mais 2 porque ele doou, porque ele perdeu, porque ele é um cátion. O cloro recebeu o elétron aqui, né? Porque aqui todos os elétrons são iguais, são bolinhas. Pode, pode. Não tem problema. Como você vai desenhar o seu elétron? Não tem problema. Agora ele com 8, ó, 2, 4, 6, 8, tá certo? Bom, professora, mas agora aqui ele só botou um átomo de cloro. Mas repara, ele botou um número 2 aqui embaixo que a gente chama de atomicidade.
que é a quantidade de átomos que está sendo utilizado. Não foram utilizados 2 átomos de cloro? Eu não preciso fazer esse desenho 2 vezes. Eu faço uma vez e boto o número 2, ou seja, a quantidade de átomos que foram utilizados aqui fora. Então, o 2 é a atomicidade, é a quantidade de átomos de cloro que foram utilizados. A carga do cloro, ou seja, cada cloro ganha 1 elétron. Então, cada cloro é menos 1. Ah, então aqui eu tenho que botar menos 2? Não. A carga corresponde a 1 átomo de cloro. O 2 é a quantidade de átomos de cloro. Tá certo? Fórmula iônica é quando você junta. Repara, magnésio é metal, vem na frente, sempre. A metal vem atrás. Bom, em resumo temos determinação na fórmula de um composto iônico. Nossa, tem um macete para aprender isso aí que é assim, maravilhoso. Bom, depois que você aprende a fazer a fórmula eletrônica, o íon fórmula, para chegar na fórmula iônica. O macete é o seguinte: a carga do metal é a quantidade de átomos que vai ser utilizada aqui embaixo. A carga do ametal, a quantidade de carga do ametal, vai ser a quantidade de átomos usada do metal. Como assim? Olha aqui, ó. A carga do metal, o metal aqui é representado pela letra A e o ametal está sendo representado pela letra B. Certo? Se o metal doa, ele é um cátion, ele tem uma carga mais X. Que carga mais X é essa? Pode ser mais 1, mais 2 ou mais 3. Tá certo? O B é representado por um ametal. Tá representando um ametal. A carga dele é menos Y. Quem é menos Y? Menos Y pode ser menos 3, menos 2 e menos 1. Tá. O número que aparecer aqui em cima é a quantidade de átomos que você vai precisar do ametal. O número que aparecer em cima do metal, o número, não o positivo ou negativo, não a carga, o número. Se aqui aparecer mais 1, eu vou precisar de um desse. Se aqui em cima aparecer mais 2, eu preciso de 2 desse. Se aqui em cima aparecer mais 3, eu vou precisar de 3 desse. A mesma coisa com a carga do ametal. Se aqui em cima aparecer menos 3, é porque eu tenho que usar menos 3 desse. Se aqui aparecer menos 2, é porque eu vou usar 2 desse. As cargas, elas invertem a atomicidade, tá certo? A carga de uma, a quantidade de carga, né, é a atomicidade do outro, tá? O metal sempre na frente e o ametal sempre atrás. Olha aí, ó. 1 elétron, valência mais 1, 2 elétrons, valência mais 2, valência é carga, tá? É o que tá lá em cima nisso aqui, ó. É representado por isso aqui, ó. 7 elétrons, valência menos 1, ou seja, porque ele tem que ganhar 1. 6 elétrons, ele tem que ganhar 2. 5 elétrons, ele tem que ganhar 3. Então, quando eu falei pra vocês que na ligação iônica só ocorria entre metais da família 1A, 2A, 3A com 5A, 6A e 7A, é por isso. 4A tá em cima do muro e 8A não se liga com ninguém. Não quer papo com ninguém. Mas, professora, pô, tem um monte de metal no meio da tabela. São uns elementos de transição externa. Os elementos de transição interna, tadinho. Galera, esses elementos, eles formam os que a gente chama de íons complexos. Eles fogem à regra do octeto, tá? Você no ensino médio e no ensino fundamental, que é o 9º ano, né? Que tem química, que tem ligações também, você aprende que os gases nobres não se ligam com ninguém. Você aprende que... você não aprende sobre os íons complexos. Por quê? A regra do octeto é ter 8 elétrons na última camada. E todos os átomos buscam essa estabilidade. Só que quando você entra na faculdade, para você estudar química, você vê isso indo por água abaixo. Aí você descobre que os gases nobres se ligam a outros elementos, formando compostos com estabilidade, com 10 elétrons, completamente. Mas, enfim, não é o que a gente precisa agora, então a gente não precisa saber. Se você fizer química, aí você vai ter essa desilusão na escola, na faculdade. Mas, por enquanto, ligação iônica é o que mesmo? Transferência de elétrons total de quem? Do metal para o ametal. Quem vem na frente é sempre o metal. Quem vem atrás é sempre o ametal.
Quais são as famílias de metais que participam da ligação iônica? 1A, 2A e 3A. Quais são as famílias dos ametais? 5A, 6A e 7A. Tá certo? Bom, paro por aqui, ligação iônica. Já volto com outro vídeo com ligação covalente.